Boa noite, pessoal. Boa noite, podem chegando. Sou Gabriela, o Oliveira falou, rainha do Instagram, olha o boa noite que eu recebo, gente, não sou. Hoje é dia da live da Mônica, que está por aqui, e o nosso assunto hoje vai ser 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. A importância do ECA, né? Dá para abordar muitos temas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dá para falar da sua importância. Vocês já sabem, mas é sempre bom ressaltar. Botem as perguntas aqui embaixo ou podem mandar ao longo da live também. Mas comentem, estamos com vocês e é sempre bom ouvir vocês. Então, já que a Mônica está chegando, não chegou ainda, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Oliveira, jornalista, coordenadora regional do Notícia Preta. E eu adoro fazer as lives com a Mônica, então sempre fico super motivada, super animada. Eu adoro essas lives. Eu sempre. Porque assim, eu sou apaixonada pela fala da Mônica, a história dela. É uma pessoa que tem uma vida que eu não estou romantizando a dor. Então, é uma pessoa que tem uma vida muito forte e, ao mesmo tempo, ela transmite muito afeto, sabe? Eu acho que Mônica é maravilhosa. Ela tem um acolhimento para as mulheres pretas. É muito afeto. Então, eu estou super elogiando mesmo. Boa noite, boa noite. E aí eu fico maravilhosamente feliz em estar aqui às terças-feiras com ela, nesse rodízio de lives que está acontecendo com a Mônica. Ela chegou, deixa eu trazer ela para cá. Boa noite. E aí, meu amor? Tudo bem, Mais uma Mônica? terça, estamos aqui junto, aqui, parceiras, coladas. Exatamente. A gente não sabe Mais até uma quando, terça. mas eu acredito que seja até essa, mas que ótimo que eu estou contigo e eu adorei esse tema, falar do Estatuto da Criança e do Adolescente que já fazem 30 anos. Ele está Exatamente. completando aniversário. Isso, ontem. Tradicionalmente, Mônica, a gente começa se apresentando. Vou te pedir para fazer isso, por favor, sempre. Então vamos lá, gente, boa noite. Obrigada, Notícia Preta, por mais uma terça-feira, por mais um bate-papo como esse. Né? Eu juro para vocês que eu fico ansiosa, gosto muito, fico torcendo para começar logo. Enfim, é um prazer ir com você. Um prazerzão, Dai, estar junto com você novamente para a gente discutir hoje esse tema, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem tudo a ver com tudo que nós falamos terça-feira, né, nas outras terças por aqui. Então, vamos que vamos. Né? A gente vai falar do Estatuto nessa condição de mulher e mãe preta que nós falamos aqui sempre. Obrigada, meu amor. Excelente. Um beijo. Nada, eu que agradeço. A pessoa maravilhosa, imagine. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente falar, Mônica, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem numa perspectiva de proteção desses corpos. Ele não consegue acabar com um processo que ainda existe até hoje de dominação do adulto pela criança. O adulto Isso aí. ainda, inclusive até de mulheres pretas, é importante até a gente falar sobre isso. Mulher preta, que é aquela que não tem ascensão social, não tem poder socialmente, está na base da pirâmide de uma forma geral, ela consegue ela consegue ter uma imagem de opressão perante seus filhos. São as únicas pessoas que ela conseguiria dominar, porque ela está naquela posição de poder apenas nesse momento. Quem fala isso, inclusive, é Bell Hooks, pessoal, não venham me crucificar, mas eu concordo com o pensamento dela, porque é o que a gente falou sobre a mãe agredir filhos, e tratar de uma forma de violenta. A gente não está criminalizando. A gente está dizendo que às vezes a gente consegue transferir essa violência simbólica que a gente passa e sofre, oprimindo uma outra pessoa, que é agredindo uma criança, prendendo. Eu conheço casos de mães que não deixavam os filhos irem para a escola, e aí depois do Bolsa Família, é interessante, quando fazia 12, 13 anos, não deixava mais as crianças irem para a escola, que iam para a rua para ajudá-la
no trabalho. E aí, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso mudou também com o Bolsa Família, que agora as famílias são incentivadas a deixar as crianças estudarem, justamente para receber esse subsídio, esse auxílio. E várias outras questões que é importante a gente pontuar, porque, em geral, exatamente porque a gente fala de violência policial, Mônica, as pessoas falam que o Estatuto da Criança e do Adolescente é para proteger, e aí eu venho entre aspas, e é importante usar sempre aspas, marginais. Porque é aquele corpo marginalizado na cabeça daquelas pessoas. Para mim, não é para proteger ninguém, até porque não protege. Muitas vezes o menor fica preso mais tempo do que um adulto na medida de socio-reeducação. 3 anos, 4 anos, fica preso mais tempo do que o adulto. Então é bem complicado a gente falar desse tema, justamente nesse momento que a sociedade gosta É de isso, pregar, né? De botar alguém no crucificação, né? Na margem de é Cristo. isso, é isso. Mas fique à vontade, que o tema é todo seu. Então vamos lá, meu amor. Eu acho que os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele cair esse ano, né, foi ontem que se completou, no dia 13 de julho de 2020, se completou 30 anos. E falar desse tema, né, falar dos 30 anos do Estatuto, nesse momento no qual nós temos diversas crianças assassinadas, né, com essa desculpa de estar no lugar errado, na hora errada, bala perdida, né, foi sem querer, foi uma distração do policial com a arma, né, foi lá, porque eu vou falar e também entra nesse mesmo pacote, a situação do Miguel em Pernambuco, porque é uma criança, o estatuto também está ali para protegê-lo, né? Por isso que existe o estatuto. Então, nesse momento, né, que nós estamos vivendo total absurdo para com as crianças e adolescentes, então, assim, falar disso é para lá de importante, porque nós precisamos entender, gente, assim, Dai estava falando aí um pouco, né, do que abrange o Estatuto. O Estatuto nasce em 1990, né, para estar nasce por conta de um núcleo de pessoas, né, de educadores, né, muitos deles trabalhando com criança e adolescente em situação de rua, né? Então, ele nasce para estar rompendo o Código de Menores, né? Que antes do Estatuto, é isso, né? A criança, e principalmente essa criança negra, né, não tinha nenhuma autonomia no sentido de direito, né? Não era um cidadão de direito, era qualquer coisa. Então, quando o Estatuto nasce, né, ele nasce para dar uma igualdade, uma igualdade, desculpe o erro, uma igualdade nessa relação, né, do adulto com a criança. Claro que é toda criança, o Estatuto não nasce para falar, olha, só é para criança branca, ó, só é para criança... Não, porque as leis elas não são feitas dessa forma. As leis elas são feitas para todo mundo. Agora, na hora de implementá-la, aí é que a gente, de fato, vê, né? Porque é isso, o papel não sai sozinho lá do caderno e vai... Não, tem que ter uma pessoa, um ser humano, um gestor, né? Que vai fazer com que aquelas leis saiam daquele papel e vá para a prática, né? E para nós, aí que está o grande problema. Porque como sempre esses gestores nunca nos viram como seres humanos, como eles nunca nos viram pertencentes de direito, então o Estatuto da Criança e do Adolescente também é uma lei, né, que ainda não foi implementada. E não foi implementada para quem, cara pálida? Para nós, para os nossos filhos. Essa é uma grande realidade, né? E aí eu digo isso com muita propriedade, né? No dia seguinte, que hoje é 14, né? O aniversário foi ontem, porque eu começo nesse entendimento de saber que eu tinha direito, que eu era uma cidadã,
pertencente dos meus direitos, e o meu filho nesse momento, mesmo que ele estava dentro da unidade de medidas socioeducativa, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque foi o primeiro, o primeiro, como é que eu vou dizer, o primeiro livro, a primeira ligação, né? Não estou aqui conseguindo achar a palavra, minha com as garantias de direito, em saber que nós tínhamos direito. Então, a partir de eu ler e conhecer, né, é que foi nascendo, né, óbvio, e é isso, você vai buscando, mas a partir daquela primeira leitura é que foi nascendo dentro de mim, né, esse interesse de saber mais, de entender mais. O que é isso? Entendeu? O que está me acontecendo? Será que é o mesmo que sou a culpada? Será que é mesmo aquilo que todo mundo sempre falou? Porque eu morava no lugar, e aí a minha família muito falava, mas também você mora lá para perto de favela, mora lá para... Será que era isso mesmo? E aí você começa a ler e aí você vai buscando outros, que é isso. O Estatuto ele não vai lhe dar todas as informações. Não. Mas, para mim, ele foi o início, para que eu fosse buscar outras, né? Então, eu acho que é uma lei, e é isso, nem pensar, nem sonho, né? A gente fazer qualquer manifestação contra o Estatuto. Pelo contrário, a manifestação tem que ser a favor do Estatuto, a favor da implementação dessas leis. Porque implementar as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente para criança negra, para adolescente negro, é protegê-la, tá? É, de fato, prevenir, né, que ele não vá para o cumprir medidas socioeducativas, é prevenir que essa criança morra, entendeu? Então, a gente tem que saber, tem que entender isso. E, quando acontecer essas situações, como a gente tem Ágata, a gente tem diversos Cauãs, a gente tem o Miguel, a gente tem João Pedro, são todos esses estão dentro do guarda-chuva do Estatuto. Então, a gente tem que cobrar. E é isso. O Estatuto diz que temos que proteger. Né? Tem o artigo 227 do Estatuto que diz que a criança tem direito à comunidade, ao lazer, à alimentação, à casa. Então, cadê? Cadê? Quando a gente vê essas crianças negras vendendo bala no sinal, né? O próprio um dos meninos de Costa Barros, que foi assassinado, Cauê, que era Cauê o nome dele, vendia bala. E dizia, quando chegava perto dos carros, que, né, alguém puxava alguma conversa, que o sonho dele era conhecer o Neymar. Sabe? Então, cadê o Estatuto? Cadê a lei do Estatuto que rege a proteção daquela criança? Que aquela criança não tem que estar ali vendendo bala. Ele não tem mesmo. Ele tinha que estar estudando. Ele tem que ter projetos, né? Políticas públicas, ações também, afirmativas. Isso tudo está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente... uma romantização desses corpos. Muito. Ai, que bom que eles foram trabalhar. Tá só se não estão roubando. Pois é. Vai botar o teu para vender bala no ônibus? Vai botar o teu? Pois é, porque as pessoas acreditam que aqueles corpos ali é o mínimo que eles podem fazer, né? Eles não deveriam estar estudando e apenas brincando, que isso muda totalmente a vida de uma criança. Eles têm que ficar nessa situação mesmo porque é melhor do que estar roubando. Isso. Porque a mãe ou o pai não pensou na hora de fazer. Geralmente é a mãe não pensou Isso, na hora de fazer, não. né? Essa culpa recarrega. Quem mandou ela ter parido essa renca? Por que não corta ela? Exatamente. Entendeu? É assim, a fala é essa. Né? Mas a gente ainda tem muito que fazer esse estatuto funcionar. As mães negras, quando vai parir, né? Porque essa criança ela já é protegida pelo estatuto desde quando a mamãe está grávida. E aí, quando essa mulher negra vai parir, os hospitais lá, né? Os funcionários, enfim, tal, ainda fala, deixa ela ir, que ela é forte. Entendeu? Ela vai conseguir parir.
mas não tem um cuidado, não tem não se acham responsável por aquele ser que está vindo ao mundo, né? Não estão junto com ela, ajudando a chegar. E não, paga ela aí, deixa ela aí, ela vai ali. Entrou, vai ter que sair, sabe? Então, é desde esse momento até quando as mães, depois que conseguem parir, né, tem que trabalhar. Cadê a creche? Essa criança precisa de creche. E é creche desde que nasce, porque não existe creche para quando a pessoa tem condições de pagar, que a criança entra com 3, 4 meses. Ah, é 2.000, é 3.000, enfim. Mas isso tinha que ter também na rede pública. Obrigação. Aí, o Estatuto fala isso. O Estatuto não fala, olha, só para escola particular. Só bota nessa idade quem tem dinheiro para pagar. Não, não fala isso, não. Ele fala de proteção. Então, proteção é generalizada. E sabe o que é interessante quando você fala isso? Mais cedo aqui na nossa live tinha uma cineasta que ela fez um documentário, inclusive, que o nome é Não Grite, que ela fala justamente sobre essa violência obstétrica de mulheres no período de parto. Eu estava até conversando com ela e ela fala que o Não Grite é justamente que as mulheres ouvem no corredor quando elas vão parir. E aí volta sempre a mulher, por que ela pariu, por que ela abriu as pernas para Sim, sim. fazer, porque ela está nessa situação porque ela quer. E aí, se ela chega no momento que ela não tem com quem deixar os filhos, ela deixa dentro de casa, às vezes um de 5 com um de 3, é abandono de capaz. Esse próprio estatuto que está ali para proteger culpabiliza essa mãe, mas só que ele não está dando o suporte inicial, que é o direito à educação, o direito à moradia, o É direito à isso. alimentação. De fato, é cíclico e isso tudo acontece para nossos corpos, os pretos. Eu queria, inclusive, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é importante que a gente não esqueça da história do Brasil. Até 1927, crianças poderiam ser presas no Brasil. E eu sempre trago isso porque foi o nosso presidente, na época, o presidente Washington Luiz, que assinou, em 12 de outubro de 27, o Código de Menores que proibia que crianças ficassem presas com adultos no país. Só que quem era essa criança que ficava presa em 1927, até 1927 Boa. no país? Sabe? Eram aqueles filhos, É exemplo, isso. escravizados que foram libertados pela Princesa Isabel, como dizem, né? Essa libertação de Princesa Isabel. Por que eu falo dela? Porque foi a libertação mais ridícula que aconteceu na história de todos os países. O Código de Libertação tinha 2 parágrafos e não garantia nenhum tipo de assistência pós-libertação. Foi assim, vocês estão livres, vou fazer o quê? Nada, vou continuar trabalhando aqui e agora eu não tenho nem mais moradia e nenhum outro tipo de direito, eu vou continuar sendo escravizado. E É por isso isso. que a gente tem escravização de corpos até hoje, trabalho escravo a gente tem até hoje. E a senzala moderna, como fala a Preta Rara, é o quartinho de empregada, né? Que você pode fazer muita coisa com aquele corpo ali que é É empregada isso. doméstica no Brasil. E assim vai. E aí você, por exemplo, tinha em 27 crianças que podiam ficar presas junto com adultos, e mesmo com a lei, ainda tem relatos de crianças que chegavam a ficar presas, ou pelo menos eram apreendidas, e seus corpos depois apareciam em algum determinado local, o que acontece até hoje. O problema é não se tem muitos registros sobre isso. E Sim. ainda fica guardado para a academia. É importante que a gente pegue essas datas históricas e que a gente entenda. Thaís falou aqui que hoje ainda falam Sobre a em redução redução da da maioridade maioridade penal, penal. Isso. porque acredita-se que se prender alguém é a melhor solução para que Uhum. essa pessoa deixe de causar algum tipo de dano para a sociedade. Mas a questão é, e os danos que a sociedade causou para essa pessoa? O que é que fez com que um menino de 14 anos... Eu gosto muito do MV Bill e o documentário dele, Falcão, Meninos do Tráfico, para mim é Sim, fantástico. conheço. Ele é Porque uma aula, traz o deviam menino ver. fantástico. Quem não conhece, pessoal, vejam É. Falcão, Meninos do Tráfico. Tem um menino que eu não lembro se tem 9 ou 10 anos, que é uma voz de uma criança. E aí ele pergunta: você não tem medo de morrer? E o menino fala: se eu morrer, nasce outro, melhor ou pior. Ah, essa vida não dá para sonhar, não. Eu fico arrepiada quando É ele fala isso. isso. É isso. Porque é extremamente pesado e forte. São crianças, 9, 10 anos, gente, que Isso. estão no tráfico de drogas no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar do país e, às vezes, a depender da região do mundo, inclusive. É isso. E esses corpos não têm essa proteção do Estado, que é dita, e as pessoas, de uma forma geral, e a mídia ajuda muito a colaborar com isso,
ainda dizem que as crianças têm todos os direitos, que adolescente tem todos os direitos, que adolescente pode fazer tudo, e é por isso que o mundo está como está, porque adolescente pode fazer tudo, pode votar por 16. E aí, as pessoas falam que pode estuprar, matar, e esse adolescente está por aí. Olha, a Kelly está aqui, ó, a Kelly que eu falei do documentário. Ela apareceu aqui. Ah, que maravilha. E a Andréa Bach também, uma menina linda, tá aí também, já viu. E minha boneca. Gente, é isso tudo que a Dai colocou, entendeu? O nego está falando aqui dos direitos negados. Totalmente, é isso. São direitos que foram negados para nós desde sempre, né? Quando Kelly fala... Kelly, ó, que eu li Kelly aqui ali. Quando o Dai fala da Preta Rara, né, que coloca a senzala como os quartinhos de empregada, o sistema prisional e as unidades de mídia socioeducativa são os navios negreiros, né, da época que éramos trazidos para cá, né, expulsos e raptados, né? Expulsos, quer dizer, raptados para chegarmos aqui e nos tornarmos escravizados. Enfim, então, assim, mudam a forma. O que aconteceu lá quando a escravidão era totalmente instalada, totalmente, né, legítima pelo Estado, legítima pelo Estado, hoje, século XXI, 2020, ela continua com uma roupagem nova. Porque ela continua... Por isso que eu digo que a abolição foi fake. Ela continua com uma roupagem nova e continua com a permissão do Estado. Não mudou nada. Agora é óbvio, né? Eles não podiam usar a mesma roupa, porque a mesma roupa ia dar cara. Então vamos botar uma roupa diferente, né? Mas a cor de quem está vivendo essa escravidão ainda somos nós. Continuamos nós. Então, a insistência de se falar dos 30 anos do Estatuto e mostrar avanços. É óbvio que houve avanços, né? Mas que a gente deixar muito claro, não, muito escuro, que esses avanços, para nós, são muito poucos, a gente tem que pontuar. Tem que pontuar. Exatamente. E aí, colocando bem no hoje mesmo, legal no hoje, né? E aí volto eu falando dessa juventude, que é cobrar com o pé na porta. É o que essa juventude hoje faz. Então, a gente tem que cobrar todos esses direitos que sempre existiram, que sempre foi direito também dado para nós, mas que nós temos que agora não dar mais para poder desse diálogo, de ficar nesse diálogo que, não, você vai... Não! Não, é nosso! Tem que nos dar! Tem! Não dá mais para a gente barganhar nada. Acabou a barganha. Tem que nos dar o que é nosso. E eu não quero, é um absurdo, não dar mais para ver filho de preto, criança preta vendendo bala na rua. Não dá mais para ver criança preta dormindo na rua. Não dá para ver criança preta nesses abrigamentos, né, sendo tratada dessa forma. Não dá para não ter, né, a primeira infância como deveria. Essas escolas municipais, sabe, a forma que cada gestores levam esses órgãos públicos pelos seus bem-querer. Eles não tratam os órgãos públicos como no nosso, como direito. Não! Eles tratam como eles querem, né? Enfim, e esse eles querem é sempre para nos prejudicar. Eu vou voltar a falar, eu quero que vocês me apontem aí, né? Qual foi os gestores, e aí vou município, estado e federal, que de fato olhou para nós dando prioridade. Olha só, a partir de hoje, prioridade máxima é a população negra. Afinal de contas, é ela que tem, é ela que está, é ela que é
55% da população. Qual foi? Então, assim, gente, a gente tem que começar, de fato, a cobrar essa prioridade. Já passou da hora. Não tem como. E aí, o estatuto, ele está aí, ele é uma lei. Aí, daqui a 30 anos, vai fazer 60. Eu não vou estar aqui, não. Entendeu? Daiane pode estar mais velha, vai estar aqui, né? Outras crianças. Vai estar falando dessa mesma coisa? Não, aí é um absurdo, gente. Não dá. Porque olha o tempo que a gente vem falando. Né? Eu vou tocar aqui um pouco que a Thaís tinha colocado, eu acabei falando, esqueci. Redução da maioridade penal. Isso é um absurdo do absurdo. Um absurdo, porque é isso. Nem cumpre as medidas socioeducativas e quer reduzir. O que é reduzir? Hoje, a maioridade penal, ela se fala, o adolescente, ele vai assim, até os 18, 17 anos, 11 meses. Né? 18 anos. Eles querem reduzir para 16 anos. Pegar esse adolescente que comete algum ato infracional aos 16 anos e colocar ele no sistema penal. Agora, vejam bem, se o sistema penal, né, está dificílimo, é um absurdo algum jovem daqueles, de fato, sair com emprego, com moradia. Quer dizer, um jovem, isso eu estou falando depois dos 18, 19, 20 e 16. Isso não é prisão perpétua? Ah, tá. Prisão perpétua é só cumprir os 30 anos. Mas para o adolescente, e se acontecer a redução, ele vai ter prisão perpétua. Porque ele vai cumprir medidas socioeducativas, dependendo do ato infracional, até 15, 16, e a partir dali ele vai para o sistema penal. E aí, dependendo do ato infracional, o juiz vai dar quanto tempo ele vai ter que ficar. Isso não é prisão perpétua. Então, assim, serve para o seu filho? Porque para o meu eu não quero. Para o meu eu não quero. Se quem gosta, então bote seu filho. Porque o meu eu não quero que vá para esse lugar. E é impressionante porque 70% dos adultos voltam para a vida do crime, né? São reincidentes. E aí, se você tem apenas 30%, ou seja, de cada 100, 70 voltam para as prisões. Sendo que a gente tem 30 que não voltam, mas a gente também não contabiliza quantos morrem. Exatamente. E quantos sobram nesse processo? É isso. Quantos são realmente aqueles que conseguem? Quem é aqui? Isso. Vamos lá, gente. Quem é aqui? Você tem um carro ou você tem uma casa, você já chamou algum jardineiro que já foi preso e perguntou a ficha dele, depois que ele disse que foi preso, você entregou a chave da sua casa e deixou ele cuidando do seu jardim? Entregou a chave do seu carro e deu para uma pessoa que já foi presa o roubo de carro e deu para ele consertar? E assim vai. A gente não tem políticas de responsabilização. E responsabilizar é fazer com que esse pai de família, muitas vezes, que esse jovem negro, muitas vezes, tenha a chance de ter um emprego. Porque se ele vê o filho dele com fome, quantas pessoas querem ver seu filho com fome e vão dizer assim, eu vou continuar aqui, eu posso traficar ali e ganhar 5 mil por mês, eu vou continuar aqui vendo meu filho com fome porque eu acho mais digno. É uma escolha muito difícil, gente. Thaís falou uma questão também aqui, que é não podemos ver crianças pretas trabalhando e romantizar. Olha que esforçada. É o que a gente falou, que é um absurdo a gente ter criança preta vendendo bala, vendendo manga de manhã cedo. Aqui em Salvador acontece muito, vendendo fruta, manga de manhã cedo. Essa criança que acorda 3, 4 horas da manhã para ir para a feira, pegar produto, para vender, para de tarde para a escola, vai render o quê? Ela não vai render na escola, está cansada, está com sono. Então, não é esse o papel, mas muito disso vem daquela criação antiga, né? Porque meu avô, com 14 anos, ia arar roça, e não sei o que lá, e foi um homem digno. Mas os tempos mudaram, pessoas. E já que a gente tem pessoas brancas com direitos, que apenas estudam, estão aí há anos-luz na nossa frente justamente por isso, por que a gente não vai querer o mesmo com nossos pretos? A gente vai ficar reproduzindo esse discurso lá do branco. Não, porque tem que trabalhar e estudar. Ok que se faça isso, mas com todos os direitos e benefícios e a partir de determinada idade. Uma coisa é você ter um estágio com 16 anos, outra coisa é você trabalhar na infância. É muito diferente.
E eu trouxe aqui um dado que em 2019 o IBGE divulgou que 1,8 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalham no Brasil. E eu não estou falando de criança de 12, 13, 14, estou falando de 5 a 17 anos. 1,8 milhões de crianças trabalham no Brasil. É um dado revoltante. Isso foi o IBGE de Não, sério, Jesus. 2019. É revoltante, pessoas. Então, não achem que é bonito ver criança trabalhando, não. É bonito a gente saber que essa criança está estudando. Eu não acho bonita aquela cena daquele menino de noite embaixo de um poste, porque na casa dele não tinha energia, ele estudando. Eu acho absurdo. Eu não acho bonito ver criança andando 3 horas para chegar na escola. É absurdo. Como aquela menina, teve, não sei se foi porque saiu em todos os jornais, né, Dai? Uma menina aqui, quando começou a pandemia, né, ela tava, acho que ela recebeu algumas máscaras, né? Uma menina negra, uma criança. Ela estava no sinal vendendo, né, para poder. Não sei se você lembra dessa cena, Eu lembro da né? foto. Aí um programa aí desses, né, um apresentador pegou a menina, enfim, levou, enfim. Mas ela estava lá. E ela estava lá por quê? Ela foi vender a máscara que é necessário para se proteger, por quê? Porque vamos ficar protegidos do vírus e com o estômago vazio? Pois é. É isso que a gente fala, gente. Sabe? Então, os 30 anos do Estatuto, ele pega tudo nesse sentido. Não estou falando que ele pega jovem, pega adulto. Não, ele só pega criança. Mas cadê a proteção dessa criança dentro da favela? Né? Para essa criança ficar protegida do vírus. Cadê a alimentação dessa criança, né? Nesse momento que os pais não estão podendo trabalhar? Cadê a proteção? Né? Cadê a proteção dessa criança, né? Quando essa favela vive mais em conflito do que outra coisa para as crianças poderem ir para a escola? A Rede da Maré, né, fez uma pesquisa que eu sempre falo porque eu acho assim de uma grandeza, que é ter colocado estatisticamente, né, a perca de aula, né, na infância, no ensino básico, né, e a dificuldade que vai ser para essa mesma criança chegar no fundamental e muito menos na universidade. A diferença dela para um outro que estuda é gritante. Então, tá aí. Então, estatística tem para ver. O que eu estou falando, que a Day está falando aqui, e é muito bom mesmo os comentários, peço que a Day lê, é para a gente colocar isso. Isso está tudo aí. Ninguém está inventando, ninguém está mentindo. Eu posso não estar colocando, né, com as mesmas palavras que... Mas, meu querido, o que eu estou colocando com essas palavras da prática é a vivência, não só minha, né, como de todas as outras. E eu digo, o meu filho, aos 15 anos, né, que ele estava sob a guarda do Estatuto, se de fato essas medidas fossem aplicadas, se de fato esses gestores respeitassem essa lei federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de repente, o meu filho estaria aqui. Hoje, um homem, tá, que iria completar 34 anos, mas podia estar aí, construindo a vida dele, com a família dele. Mas como foi negado a ele essa proteção que o Estatuto fala lá atrás, hoje ele não tem a vida dele. Então, o que a gente está falando é isso. O quanto essa proteção é negada desde sempre, e aí hoje nós vimos, a partir nesses 30 anos, o que está acontecendo, o que já aconteceu e continua acontecendo com essas crianças e adolescentes que têm os seus direitos negados, têm a sua proteção negada. Então, assim, estar falando sobre isso, né, nesse momento também, né, que virou uma onda generalizada, né,
principalmente nas redes sociais, que é onde a gente está se comunicando, dialogando diretamente, que é para falar das atitudes antirracistas. Então, a aplicação das medidas Estatuto. do Estatuto da Criança e do Adolescente também é uma ação, uma atitude antirracista. Porque esse estatuto, ele é para lá de necessário, é óbvio que é para todas as crianças, mas como sempre a gente diz, direitos humanos, né, é para todos os seres humanos. Mas eu digo, quando fui coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, quando era, qual a população real que ia procurar esses direitos humanos. Não é que elas não sabem? Não, elas sabem. Só que elas têm um entendimento que esses direitos não são para elas. Porque desde que nasce, já diz que não é para elas. Então, elas acham que não são pertencentes disso. Né? Não tem condição de continuar com as pautas periféricas com a abordagem do PSOL. Marina. Falando. Ok. Peraí que a gente vai para isso, para a questão política. Eu só queria fazer um comentário fantástico com a linha do que você trouxe. Essa semana teve uma matéria, em vários jornais falaram sobre delivery de drogas na Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Jovens fazem delivery de drogas. E é sobre isso que você falou há pouco, e é isso que é importante a gente trazer. Que jovens são esses que fazem delivery de drogas no Rio de Janeiro? Porque um jovem preto de 12 anos que está com um cigarro de maconha, ele é posto como traficante. É isso. E até a própria lei, ela não diz a quantidade ela não diz a quantidade de material que a pessoa precisa ser traficante. Ela não diz, ela diz a situação a que a pessoa é encontrada, a condição que a pessoa é encontrada, e muitas vezes é o próprio policial que vai dizer se esse jovem é traficante ou ele está fazendo um delivery de drogas. Ou ele simplesmente está de passagem naquela região ali. Mas E para o eles podem jovem, receber. Daiane, o policial, ele é policial, advogado, juiz, promotor, ele é tudo. E Tudo que seja executou para muitas acusar é vezes. com ele mesmo. E o jovem negro sofre com isso. Porque quando é um branco preso, ele vira jovem. Na verdade, quando é um negro, ele nem jovem é. Ele é meliante. Ele é um indivíduo, é um elemento. Eu adoro Aí, esses três termos. Quando eu falo adoro, é uma ironia. é Indivíduo, lógico. meliante e elemento. É isso. Sabe? Ele deixou de ser jovem. E aí esse corpo, ele é tratado como automaticamente como é criminalizado, mas um branco, ele é jovem, ele vira jovem, e ele faz delivery de drogas na zona sul do Rio de Janeiro. Palavra E vamos, bonita, né, menina? né? Vou fazer entrega de drogas ali. Isso É é um absurdo, mas isso. acontece. E agora a gente vai tocar. A Inês aqui falou sobre trocar por alimentos, que foi a máscara que a menina estava na sinaleira fazendo a troca por alimentos. O Obrigada, Jerônimo, amor. beijo. Beijo, Jerônimo. Jerônimo falou aqui que em 2018 a Prefeitura de Salvador executou a Receita em Educação Infantil, principal responsabilidade da Prefeitura, em apenas 51% em educação de jovens e adultos, e foi de 32%, não, infantil de apenas 51% e jovens de adultos de 32%. E o que esperar desses, né? Falando do que É. esperar desses políticos que não ligam para a gente. Se a receita infantil foi de 51%, e olha que a propaganda fala de vários projetos, de várias creches, tem parcerias, realmente aumentou o número de vagas, mas ainda é suficiente para todo mundo, porque esse ano, no mês de fevereiro, próximo do carnaval, eu acompanhei uma mãe, uma saga de uma mãe, que tinha duas filhas, uma de 3 e uma de 4, e precisava matricular na creche, não só porque ela não tinha como criar, até porque ela não trabalha, ela pode cuidar da menina, é Aham. porque ela precisava dar alimentação para essas crianças. Ela precisava que as meninas fossem para a creche, porque ficava o dia Claro, inteiro claro, lá, claro. era uma creche integral e tinha um alimento, o café, o lanche, o almoço e voltava para casa no final da tarde. É A gente isso. precisa pensar sobre isso. E essa mãe sofreu, correu, foi para cima e para baixo para conseguir, e ela só conseguiu porque uma vizinha conseguiu falar com alguém que trabalhava numa secretaria de não sei o que lá, e ela conseguiu através disso. É toda mãe que consegue fazer isso? E aí a gente Não. vai, né? A gente percebe o sofrimento. A Kelly falou aqui que, sem contar que na escola as crianças negras são desencorajadas a depreciar o tempo todo, é isso mesmo? E desencorajadas e depreciadas o tempo todo. Não há um acolhimento, existe também essa falta de acolhimento. E aí a Marina fala sobre exatamente vivência. Precisamos de mais pessoas que
que uma banca acadêmica dominando pautas raciais e periféricas. Isso engloba educação, terceiro setor, legalização de drogas, encarceramento em massa, uma nova política de segurança pública e não tem condições de continuar com pautas periféricas com a abordagem do PSOL. E aí a crítica é a abordagem acadêmica do PSOL, que de fato tem uma cúpula de pessoas brancas ainda muito grande, homens brancos de esquerda também grande, mas eu não, né, eu não diria que o problema é exatamente o PSOL, não. O problema é a nossa forma política, E porque eu a digo gente para é você, base. desculpa, Dai. Eu Não, digo eu ia para dizer só isso, a gente é você, base. Marina, né? Que eu acho que é o nome dela que ela falou. Marina, é óbvio que isso está começando a mudar, entendeu? Isso é óbvio, eu não sei, né? Eu não posso te precisar quanto tempo, né? Mas eu digo para você que está começando a mudar, né? Essa, essa, de fato, esse protagonismo, essa fala, né? Essa fala própria de quem de fato vive, de quem de fato conhece, né? E então, enquanto ao PSOL, né, no qual esse lugar também, né, de pertencimento, de políticas, né, para a gente também estar discutindo os nossos direitos, que também é um lugar disso, né? Eu digo para você que começa a mudar, né? E aí é isso, é de fato acompanhar e ver, né, como é que está sendo pautada a política hoje. Não dá mais, assim, entendeu? A política, de fato, está sendo pautada, né? Eu acho que isso a gente pode falar em avanço, né? Vitória, é isso que eu digo sempre. Preto não tem vitória. Deixa de Isso. maluquice, de privilégio, essas palavras me irritam. O que a gente tem é a conquista de muita luta, né? Então, eu acho que já começa a ter essa conquista, entendeu? Por essa luta, de nós nos colocarmos na frente, né, do que nós entendemos que também é o nosso lugar e tem que ter a nossa voz e tem que ser por nós, né? É isso. Eu vou dizer que eu vou ver, de fato, uma direção toda preta pautando, eu posso não ver, mas está caminhando para isso. Então, enfim. Exatamente. E eu acho que também o mais importante desses processos, o Dai, não é a gente se preocupar, Dai, se a gente vai estar na hora que acontecer, mas sim nós estamos fazendo parte do processo. Então, isso é muito importante. Tá entendendo? Você está fazendo parte dessa história. Hoje, quem está fazendo parte desses 30 anos e colocando, né, que não pode ser mais 30 desse jeito, somos nós. Sabe? Essa juventude atual que está salvando suas vidas e as vidas das pessoas da favela por conta da pandemia. Então, são essas pessoas, nesse momento, que estão pautando mais 30 anos do Estatuto, mas dessa vez, quando for daqui a 30 anos de novo, não vai ser dessa forma. Não vai ser. Então, isso eu vejo uma colocação escura total. Eu não vou estar, mas eu sei que vai ser assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Não dá para pensar que isso vai acontecer e eu vou ter que estar junto, só vai poder ser comigo. Não! A gente está preparando aí um lugar como os nossos ancestrais, os nossos, né, griots, abriram para nós. E a gente está reganhando para outros, entendeu? Então, assim, Exato. é isso. Deixa eu ver o que ela bota aí. Sim, Sim, totalmente. e Mas é muito legal quando você traz isso. A Ilan Cui está falando aqui que em precisamos relação assim. votar em mulheres pretas, precisamos em mulheres pretas, em pessoas pretas, mas precisamos também votar em pessoas que estão politicamente alinhadas com nossas pautas. Porque não adianta botar lá um Hélio, né, uma pessoa preta, mas que né, tem um É pensamento totalmente isso. controverso. A gente precisa de pessoas pretas que compreendam essa questão que a Mônica estava falando,
que o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante, mas que também deixa falhas. Ah, mas a gente precisa votar na esquerda. Precisamos, mas lembrem quem foi que botou o PP dentro de uma favela sem mudar a estrutura da polícia. O problema não é o PP na favela, o problema é o PP na favela sem a desmilitarização da É polícia isso. militar, sem uma reestruturação dentro de uma polícia, que o projeto é bom, mas eu gosto muito da fala da minha mãe que todo mundo é legal, mas o meu casaco sumiu, Isso sabe? aí. É importante a gente ter cuidado com essas falas, com o que a gente quer, porque claro que a gente adoraria aqui estar dizendo não, porque a polícia, de certa forma, ela É. trabalha para a comunidade, e não estou dizendo que não trabalha, mas a gente vê tanto casos de violência. Essa semana mesmo, os casos de violência policial estão voltando, estão Sim, sendo recorrentes, e eles estão surgindo porque as pessoas estão filmando e denunciando. Porque a gente sempre soube que aconteceram, todas as crianças e jovens que eu conheço já passaram por um episódio de violência é policial. isso. Eu, né, aí eu posso dizer que eu tenho um privilégio, que é a palavra que a Mônica não gosta, por ser mulher. E isso, de certa forma, aqui em Salvador, na Bahia, e eu ainda tenho, dizem que eu tenho um jeito de quem não se mete com coisa errada, porque ainda tem esse preconceito, né? O policial olha assim e diz assim, olha, eu acho que essa pessoa aí tá de bem, é a pessoa boa, porque ele julga, ele é capaz de sair A desse pessoa julgamento, do né? bem. Entendeu? Então eu tenho essa, eu nunca fui abordada de forma violenta, mas eu não Uhum. posso dizer que eu não vou me importar, porque todo jovem negro que eu conheço de Salvador já foi abordado de forma violenta. Então, até aqueles que são que nem se consideram negros já foram abordados de forma violenta. Então, eu não posso dizer, ai, gente, eu não me importo, ou, gente, não existe isso, é impossível, as É isso. estatísticas É estão aí. isso. É Então, a gente isso. precisa olhar para elas, pessoas. É isso. A A Marina Marina fala respondeu da aqui. desmilitarização. Eu concordo, Sim, Marina, sabe, que isso devia ser mais pautado, principalmente agora aí nesse fuzuê, como você bota, online. Mas também penso o seguinte, assim, não sei se você me segue, mas se você não me segue, vai lá. Eu falo muito disso, né, da desmilitarização, não só dessa criatura, né, enquanto que vai lá e atira, e sim do sistema que ele atua, né? Para a gente, de fato, tirar isso, tirar esse ranço, né, da ditadura, né, o de sempre, né? Porque essa militarização desse sistema, ela só nos oprime, só nos mata e nos encarcera, enfim. Quem sofre com essa militarização é a população negra desde sempre. exato. Mas eu também sou a favor disso, entendeu? É, é, se a quem a gente está esperando fazendo faz, vamos começar a fazer. Sabe? Eu comecei a fazer o Papo de Mãe exatamente por isso. Sabe? A gente tinha que começar, a gente não teve como fazer ato. As pessoas, a gente não estava mais tendo como falar. Não estava mais tendo. Então vamos fazer um Papo de Mãe, vamos usar a tecnologia que tá aí, que todo mundo está usando. E dentro do Papo de Mãe a gente age como a gente age quando a gente se encontra, quando a gente faz nossos atos. A gente fala de tudo, a abordagem. Ali é do nosso jeito, da nossa forma. Então, assim, a gente tem que começar, né, porque somos competente, né, para iniciarmos qualquer processo, porque temos legitimidade para isso. Então, minha linda, mete bronca, começa a falar lá, faz uma live, puxa, pode me convidar que eu vou te ajudar a falar, e E vamos é que vamos, importante isso, viu? entendeu? A gente tem que, de fato, assumir esses processos. Assumir. Porque também sempre ficar esperando pelo outro, aí a gente acaba sendo, enfim, esperar pelo outro também, você acaba tendo que se limitar ao que o outro quer. Então, Entendeu? a gente tem que tomar nossa. E Ah lá, sabe assim que essa uma live coisa, me Mônica? interessa muito, porque tem uma ONG interior no Rio de Janeiro, onde o tráfico já começando a ver, né? É isso, Marina. Tamo junto. Puxa daí, Olha, que eu tô aqui. sobre essa relação, tem algumas mulheres aqui Uhum. na Bahia que elas falam que já estão ficando velhas, com 60 anos, e elas aprenderam essa militância de bairro, né? Militância de importa, importa, em praça. E a Isso. gente, mais jovem, está fazendo uma militância cibernética, que eu tenho várias críticas à sala da Sim, militância. sim, sim, sim. Várias.
Sim, Várias. E sim. por que eu tenho essa crítica a essa cybermilitância? Porque a MC Carol, uma vez, quando ela foi criticada porque ela criou uma música bandida, ela Uhum. disse que o feminismo não subia a favela. Então, ela não sabia que era incorreto falar que ela iria lá pegar o marido da outra, e se a outra não gostasse, mas sabe? Sim, E eu sim. gosto muito de falar sobre isso, porque a gente nas favelas, e eu posso falar daqui de Salvador, tem Uhum. muitas mães pretas, muitas mulheres pretas afetuosas que ensinaram desde sempre o que é feminismo, mas sem a nomenclatura acadêmica e sem elas saberem o que é feminismo. Feminismo é quando Dona Maria vai lá e dá um feijão para Dona não sei quem, que não tem como alimentar o filho. A minha irmã faz muito isso. A minha irmã ajuda uma moça que muitas vezes não tem condição de ajudar o filho. Isso é uma forma de feminismo. Ela está vendo que tem outra mulher preta ali que tem duas crianças pequenas e que precisa de É isso. macarrão. É Ela isso. pega um pacote e É toma. isso. Sabe? Isso é o mínimo que eu falo. Matar a Isso. fome de alguém dentro de uma Isso. favela é o feminismo. Não É precisa de isso. outro nome. É Mas só isso. que a gente também tem que estar lá para dizer: vamos, você quer ir comigo para algum evento, quer ir comigo para Uhum. algum debate? Vamos fazer um debate aqui, vamos chamar todas as mulheres para ver como a gente consegue se ajudar. É Ah, toda vez isso. que chove, É alaga a isso. casa, vamos É chamar aqui. Ah, eu não sei falar, mas não tem problema. Vem isso. alguém que saiba falar, Isso. que entenda para ajudar, sabe? A gente precisa Uhum. dessa rede de apoios. Não é Claro. necessariamente alguém que vai tomar frente. E aí uma questão é que ninguém branco vai fazer esse processo, só se for um político que esteja querendo voto naquela Isso. região. Então cabe muito a gente que está até na internet, sair também dessa internet e tentar desse suporte. Olha, você não consegue contactar alguém, eu vou lá tentar ligar para alguém, vir aqui ver por que sua casa alaga. É uma Isso. coisa mínima É que a isso. gente pode fazer O fora da feminismo internet. de mulher preta é porque a mulher preta ela nunca pensa nela. Ela, ela, ela pensa sempre no coletivo. Isso. Então, enquanto eu digo sempre isso quando me falam de feminismo, né? Óbvio, né? Admirando sim e aplaudindo, né? As mulheres feministas que abriram aí diversas portas, né? Se fizeram se colocar na política, se fizeram se colocar enquanto mulher, né? Enquanto pertencimento, né? Não acabaram com esse patriarcado, mas estão aí nessa construção, estão no processo. Mas nós, mulheres negras, enquanto esse feminismo lindo aconteceu dessas mulheres na rua, gritando para votar, gritando para ficar sem sutiã, gritando para usar calça comprida, gritando, a gente estava lá tomando conta dos filhos dela. Uhum. Porque a gente não podia estar gritando junto. Porque quem é que quer tomar conta dos rebentos? E a gente sempre trabalhou, né? Se for pensar lá na É isso. escravização, a Então, gente sempre estava o pegando pesado. feminismo nosso foi tomar conta dos filhos das brancas para poder elas abrir o feminismo. Mas a gente não estava lá do lado delas nesse momento, né? A Enfim, gente não saiu na foto, né? a gente não saiu na foto. E falaram assim, olha, eu estou aqui gritando também pelas mulher preta. Me mostra essa reportagem da época, por favor. Então, assim, o feminismo nosso, a gente entende que elas também fizeram no coletivo, é verdade, mas o nosso coletivo, ele de fato tem que agregar no se ela não tem condições de estar junto, então nós vamos esperar o momento para chegarmos todas juntas. Não pode chegar uma ou outra aqui e essa daí que não tem nenhum entendimento ficar para trás. Não, vamos trazer todo mundo junto. A gente tem que aqui aprender todo mundo de uma forma só. Então, assim, E, esse é o feminismo com afeto, com o olhar e ver a importância do outro, com autocuidado, que é o feminismo da mulher preta. muito Enfim, importante você gente, traz. Olha o que a sabe? Eu Juliana acho fala que. aqui. Hum. Ai, desculpa, Mônica. A Não, não, Juliana não, não é fala isso. que Aqui tem um negócio como é resposta da figurinha da pergunta. tem. Mas Eu, aqui foi para outras perguntas, não é ah, nossa, tá. não. Eu e tecnologia não somos lá uma coisa muito assim, eu já falo para vocês. Gente, ela é maravilhosa, vocês estão vendo a live, né? Então vamos lá. A Juliana fala que o texto da Bell Hooks, Vivendo de Amor, mostra bem isso. A mulher preta mãe talvez não abrace, mas trabalha para dar comida ao lar para os filhos. E eu falei até na semana passada contigo, né? Que a forma da minha mãe dizer que ama é Isso, dando comida. foi. É fabuloso, eu não consigo fazer dieta, gente.
Bell Hooks, eu sou apaixonada pela Bell Hooks. Infelizmente, os livros dela são na faixa de R$ 40. Então, eu posso dizer que não é um livro acessível para todo mundo. É, Porque quem ganha salário mínimo e tem 4 filhos, ou paga as contas ou compra livro. é Mas isso. tem muitos textos dela na internet, dá para a gente ter alguma É noção. Mas a claro, é questão claro. é, quem tem 4 filhos tem tempo de ler. Então, Não, o e que é que detalhe custa também, aí? e essa internet para baixar? E a qualidade Entendeu? disso? Então, a gente pode tentar, sei lá, fazer áudio no É WhatsApp isso, conversando é sobre isso. essas Por isso que autoras e eu mandar acho para que essas mulheres leituras em negras. conjunto, eu sou apaixonada. Eu estou com muita raiva porque isso foi impedido com essa pandemia. Porque eu Pois é. participava amarradona de leitura só de escritores negros. Gente, eu aprendo daí Sim, muito mais assim do que eu ler, sabe? Eu com adoro certeza. ler dessa forma, entendeu? No coletivo. Eu amo, sabe? Melhor do que. Porque não adianta que eu vou ficar contando historinha que o povo diz, eu tô em casa na pandemia, li 3, 4 livros. Para de maluquice. Eu li esse pequenininho e olhe lá. Não vem com essa não, quando tem tempo, a cabeça já não sabe. Então, Sim. mas quando é coletivo, eu acho o máximo, eu acho o máximo. Essas leituras eu vou ver se para o ano eu faço isso, mais uma em relação ao Papo de Mãe, sabe? Porque isso é muito Olha, bom, muito bom. Vinícius disse aqui: precisamos todos ouvir suas vozes, criar cada vez mais espaços para isso. Vocês são a mudança. Muito obrigada, É isso, Vinícius. obrigada, Vinícius. Manuca fala aqui: como feminista branca, isso é uma lição de depois que eu aprendi a sentir vergonha de não ter percebido antes. Os avanços todos, ou avançamos todos ou perdemos todos, exatamente. Mas é normal. Eu É falo é isso. normal não perceber isso porque a gente tem todo um sistema Sim, sim, sim. opressor dizendo que tem que ser assim. Então, esse sistema não vai deixar que vocês ouçam ou vejam mulheres negras e achem que, sabe, que elas não estão necessariamente naquela luta com vocês. E aí, não se sinta envergonhada. É bom que você compreendeu. E, mais Isso. uma vez, a Mônica elogiou aqui, eu também faço isso, o feminismo branco. Eu, inclusive, eu adoro uma autora que é a Massa Tiburi. Eu acho que ela tem muito respeito e entender que ela tem privilégio na sociedade, e por isso que Tem, ela tem muito respeito por tem. mulheres negras, sabe? E é isso, gente. A gente não vai pegar o bebê, dar banho no bebê, pegar o bebê junto com a água, jogar fora assim, Joga tudo não no lixo. presta. Não, 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 não. Tem muita coisa legal, gente. A live Sim. fica salva, mas, Mônica, a gente tem 3 minutos e dessa vez a gente não vai terminar correndo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Na verdade, eu queria falar para a menina que está falando, que eu esqueci o nome E, dela. Deixa eu pegar. Eu quero dar uma dica de leitura para ela, que é um livro que esse aí é baratinho. É da editora Boitempo, que é Bala Perdida, a violência policial no Brasil e os desafios da sua operação. Não sei se você já leu, mas não. é um livro pequeno, cheio de pequenos Hum. textos. É um livro muito legal. Eu comprei de R$ 6 numa Olha. promoção. Ele sempre está baratinho. Ele deve estar na faixa de, no Sim, máximo, R$ 15 sim, sim. agora. E o legal desse livro é que ele tem textos do Coronel Idris, ele tem texto Olha! da mãe de Maio, ele Coronel tem Ives, texto de muita amo, gente. amo, amo, amo. Pois é, ele tem texto de Amo mesmo. muita gente, Eu sei que acadêmicos e isso pessoas do incomoda quando eu público. falo, né? Porque é isso, quando a Gente, gente começa a entender, a gente também começa a conhecer as pessoas. pois O é, sistema, de fato, é racista, ele exclui, mas tem pessoas que estão dentro daquele lugar, né? O Coronel Ives é um. Ele pois é. ficou, não se arrepende, porque hoje ele está, né, fora, mas ele quis fazer a parte dele. Ele foi até o fim, no sentido da aposentadoria, do afastamento, fazendo o que ele se propôs a fazer quando entrou. Ele não Pois é. quis fazer o que o sistema mandou ele fazer. Então, ele é uma pessoa íntegra, entendeu? Enfim, é para todos? Não, mas ele foi. Então, ele merece meus aplausos. Digo E sem nenhum problema. ele é Merece criticado mesmo. por fazer a operação no Rio de Janeiro e sair sem vítimas. E, Acreditem, pessoal, quem não conhece a história. por favor, vou Thaís, conhecer, gente. conheçam, Thaís Bernardes, a criadora do Notícia Preta, a gente também chama de mãe da porra toda, né? Dona de tudo. Ela fez uma live com ele, foi maravilhosa, tá no YouTube, acompanhem lá também. Deve estar aqui Isso. também no GTV, procurem, porque foi uma Gente, e se live vocês fantástica. tiverem grupo de leitura aí, pode me chamar que eu quero, hein? Pode ir lá me convidar. Eu gosto disso. Mônica, a gente tem que ir, meio que correndo de novo, mas Beijo, foi um meus prazer falar amores. contigo. Olha, amor,
Tchau, Dai. Gente, muito obrigada, hein? Me seguem lá, gente. Vamos lá conversar comigo, Vamos, gente. por favor. Mônica Cunha Rio, tudo junto. Eu vou Se botar não aqui também perguntou quando eu aqui, salvar. pode me perguntar lá no privado, eu respondo. Beijo, Tchau, beijo. pessoal.